Bom dia a todos. Estamos iniciando a 5ª edição do Papo de Negócios SIC. Nós temos a grande satisfação de contar com a participação do jornalista Cássius André Fanti, nosso colega responsável pelo Departamento de Comunicação da nossa entidade. Queremos dar as boas-vindas, bom dia, ao Cássius que está conosco. Um breve perfil do nosso convidado de hoje. Cássius André Fanti é jornalista com quase 30 anos de atuação. É especialista em marketing digital e sommelier. É autor do livro La Nostra Cooperativa, que contou a história dos 80 anos da Cooperativa Vinícola Garibaldi. O projeto Futuro não é mais como era antigamente, em que conta a história da Federação das Cooperativas Vinícolas do Rio Grande do Sul, FECOVinho. Atualmente, Cássius está escrevendo seu 3º livro e vai contar a história da Cooperativa Agrícola Cairu. A partir de agora, Cássius André Fanti vai abordar aqui no Papo de Negócios SIC o tema comunicação para vender via redes sociais e WhatsApp. Bem-vindo, Cássius, bom dia. Bom dia, Vandenir, bom dia a todos os amigos e colegas que tiraram esse tempo para que a gente pudesse bater esse papo, né, e ter um pouquinho dessa troca de experiências. Eu me defino como um contador de histórias, na verdade, né, amigos? Quase 30 anos aí labutando no jornalismo, me trouxeram algumas experiências e talvez a principal delas, que é a comunicação, talvez seja um dos seres mais orgânicos que existem, né? Um dos seres mais biológicos. A mudança, ela acontece em tempo integral. E aquilo que a gente conhecia, né, como teoria da comunicação, né, que a comunicação é quando você transmite uma mensagem e eventualmente, né, recebe ela de volta, ela está focada principalmente pela forma, pela maneira e pela clareza com que a gente comunica. E a gente precisa se colocar no lugar de quem recebe essa mensagem. Então, talvez essa nossa conversa de hoje, ela vai tratar bastante sobre isso. Eu não vou falar muito de marketing, eu não vou falar muito de estratégias para vender. Acredito que cada um, conhecendo o seu negócio de maneira bastante peculiar, tem muito mais capacidade para definir essas estratégias e encontrar os melhores caminhos para efetuar a venda do seu produto e do seu serviço. A minha função e talvez a minha missão mais árdua do dia de hoje é mostrar como a comunicação e de que maneira a comunicação ela pode contribuir para que a gente consiga chegar à venda de uma maneira muito mais, se não fácil, mas também por um caminho não tão tortuoso, né, como muitas vezes acontece. Eu vou compartilhar aqui uma pequena apresentação. Ela serve muito mais para vocês não ficarem olhando para minha cara o tempo inteiro, né, do que propriamente para colaborar com aquilo que a gente vai falar um pouquinho no dia de hoje. Um pouquinho do que eu falava, né? A gente precisa, de alguma maneira, entender a comunicação como uma mão de duas vias, né? Se a gente não for claro, se a gente não conseguir ter um equilíbrio naquilo que a gente fala, a gente não vai ter esse nosso objetivo alcançado, ou pelo menos vai demorar muito para alcançar e vai gerar muito investimento. Quando a gente fala um pouco sobre redes sociais, as redes sociais, eu falei que eu trabalhei ali na área do jornalismo por um bom período, né? Então, meu negócio é manchete, né? Eu sempre busco a manchete para a capa do jornal, para o noticioso do dia, e talvez a manchete principal que eu traga hoje para vocês é que rede social é uma praça e não é uma feira. Então, se a gente tentar, em tempo integral, utilizar as redes sociais das nossas empresas, dos nossos negócios, simplesmente para querer vender o tempo inteiro, gritando compre, 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 compre,
nosso objetivo vai ser muito complicado. Dificilmente vocês encontram ou vocês atraem um programa de TV que só tem comercial. Dificilmente alguém compraria um jornal em que todo ele é formado por anúncios. A gente quer conteúdo. E talvez aí esteja o grande segredo das redes sociais. É a vida real levada para o digital. Então, a gente entende, ou precisa entender, e a gente tem que ter esse discernimento, né, que tudo aquilo que a gente acha bacana na vida real, tudo aquilo que a gente acha legal no presencial, ele precisa ser transportado para dentro da rede social. Ele lá é um mundo à parte, ele é muito novo para nós, a gente ainda vai entendendo, e assim como na comunicação, as redes sociais, elas mudam com muita frequência, tá? A maneira das publicações, a maneira de se comunicar, inclusive lá os algoritmos, né, que definem que público vai ser alcançado, quem vai mais estar perto de ti, quem vai ficar mais distante de acordo com o tipo de publicação que você realiza, ela vai mudando com muita frequência. A gente tem visto agora, principalmente depois do início da pandemia, se obrigou, inclusive, né, a avançar talvez 20 anos na nossa evolução, mas todo mundo acabou tendo que utilizar um meio de comunicação em rede social para se comunicar, para manter esse contato que se tem com o cliente. E o meio que se usa é diferente. A forma, ela continua sendo a mesma. Vamos falar um pouquinho das mudanças e da velocidade que essas mudanças tiveram, né? A gente olha para esse moço, o Kabilami, talvez vocês já tenham visto algumas das publicações que esse moço faz. Ele começou por uma necessidade da vida dele, né? Ele foi demitido do emprego que ele tinha, foi lá abrir uma conta no TikTok, e ele não fala uma palavra, gente. Para quem já conhece, sabe do que eu estou falando. Quem não conhece, eu vou tentar resumir. Ele pega o jeito que algumas pessoas fazem e dificultam, né, o modo de fazer, e mostra de uma maneira muito mais simplificada. Então, a gente cria ferramentas muito complexas para realizar um tipo de coisa que ela pode ser feita de uma maneira muito simples. Hoje ele tem mais de 100 milhões de seguidores nas redes sociais dele. E ele não fala uma palavra. Simplesmente com gestos e com essa demonstração que eu falei para vocês. Então, a gente vê a evolução dos tempos. Eu sou desse tempo, né? Em que eu esperava o jornal, e ainda espero, né? Gosto da leitura do jornal. Acho que é um meio que contribui muito com a nossa formação, não só no sentido de informação, mas também de intelecto. Mas a gente tinha esse meio, a gente tinha os meios de comunicação tradicionais, né? Rádio, TV e jornal, como nossos grandes aliados, e a gente tinha um momento específico para fazer a leitura desses meios. O que a gente vê hoje é que as pessoas estão 100% conectadas o tempo inteiro. Então, inclusive, os meios de comunicação tradicionais entenderam já essa nova forma das pessoas se conectarem, das pessoas estarem atentas ao cotidiano. E o que fez com que essa revolução toda acontecesse é esse aparelhinho, né? O smartphone. Já vou falar dele. Essa imagem que a gente está vendo, ela é de 2005. Ela por si só não diz muito, né? Mas eu quis mostrar ela num plano mais fechado para que a gente percebesse a atenção das pessoas. É a posse do Papa Bento XVI, ela aconteceu em 2005, ou seja, há pouco mais de 16 anos. Vocês lembram, né? O Papa hoje é o Papa Emérito, Bento XVI. Em 2013, nós tivemos, então, uma nova eleição papal. O José Mário Bergoglio, nosso irmão argentino, ele foi eleito, virou o Papa Francisco, e essa é a posse dele em 2013. Vejam que as pessoas tiraram a atenção do foco principal do acontecimento e todas elas começam a registrar o acontecimento.
A gente vê nas mãos dessa pessoa no primeiro plano, em que ela segura um tablet. A gente vê lá onde o Papa é apresentado, né, naquela sacada do Vaticano. Então é impressionante como as pessoas deixaram de ser simplesmente ou meramente participantes e elas se tornaram protagonistas de todo esse processo de comunicação. Nos meus primórdios do jornalismo, aí o Portinho está participando conosco, né? Então, lá no Novo Tempo, nós tínhamos semanalmente uma reunião de pauta onde nós definimos o que é notícia, e ela funcionava muito mais pelas nossas fontes, e as nossas fontes eram pessoas que eram ligadas a várias áreas em que a gente definia quais seriam as notícias da semana. Hoje a pauta ela vem da rede social, quase que em tempo integral, o tempo inteiro. E isso, graças a esse pequeno aparelhinho, né? Inicialmente a gente tinha um telefone, né? Telefone que era muito mais comum do que esse, em que a gente utilizava ele, e era a grande evolução do final dos anos 1990, a gente poder fazer uma ligação telefônica sem precisar de um aparelho fixo. E aí vem a Apple e lança o iPhone. O iPhone começou a mostrar para a gente que o telefone ele podia se tornar um pequeno computador pessoal que a gente podia levar ele para todos os lados. Aliado a isso, é um produto de luxo, né, para a época. A Google entende esse processo e cria um sistema operacional muito simples, barato e populariza isso, que é o Android. E a partir desse momento, né, a gente está por aí carregando o nosso aparelho, que logo mais a gente vai ver que as funções dele já até a gente consegue fazer uma ligação telefônica, né? Não é mais a função do telefone celular, a gente já não fala mais telefone celular, né? A gente chama ele de smartphone, né? E o surgimento do WhatsApp, mas principalmente da câmera frontal. A câmera frontal de um telefone, ela faz com que a gente se integre ainda mais como protagonista das ações. Se lá na posse do Papa Francisco, a gente notava que as pessoas estavam filmando a posse do Papa Francisco, hoje a gente percebe, como nessa cena em que a Hillary Clinton aparece como candidata, né, à presidência dos Estados Unidos, que as pessoas não querem mais só filmar a celebridade. Elas querem se tornar protagonistas daquele momento e aparecer junto com o principal elemento desse momento. E as pessoas que são celebridades estão se acostumando a enxergarem as pessoas de costas para si. E a nossa vida, e aí que talvez a gente entra num foco que é bastante importante entender. Como a gente consegue fazer com que as pessoas virem de frente para nós e prestem atenção naquilo que a gente tem para dizer. Porque a imagem supera todas as palavras. E lá no começo, aquele moço lá, o Camilani, ele não fala nada. E ele tem mais de 100 milhões de seguidores. Ele tem mais do que um país, ou que talvez 80 países do mundo, seguindo ele, acompanhando ele, sem ele precisar dizer nada, sem ele precisar dar discurso, sem ele precisar vender qualquer coisa de uma maneira muito mais direta. E essa popularização que as redes sociais atingiram, começou lá com o MySpace, passou pelo Snapchat, chegou no Facebook, no Instagram e no TikTok. Dancinhas, publicações que desaparecem em 24 horas, tornaram o mundo assim de uma maneira muito mais dinâmica, as coisas acontecem de uma maneira muito mais rápida. A gente parece que não tem mais tempo, não dá mais conta, não consegue mais acompanhar tudo. E aí talvez venha uma grande lição. Por que a gente precisa acompanhar tudo o tempo inteiro, de tudo que está acontecendo? Eu acho que o grande filtro que a gente precisa entender e que a gente precisa adicionar à nossa vida, né, não é esse filtro que a gente vê na imagem do meio aí do Instagram. É um filtro da gente entender o que é importante e o que não é mais importante. As redes sociais possuem, como eu falei antes, algoritmos, elas acompanham e tentam trazer para a gente aquilo que a gente mais procura. Se nas nossas redes sociais aparece muita coisa desinteressante,
significa que nas minhas pesquisas elas não estão buscando exatamente aquilo que eu acho interessante. Quando a gente diz, só tem bobagem, talvez nas horas que eu tenho de folga, eu pesquise muita bobagem, eu curta muita bobagem, eu acompanhe muita bobagem. Então, esse filtro ele é importante, porque ele vai definir exatamente quem é que eu vou estar seguindo. E a gente precisa entender isso para logo adiante a gente falar um pouquinho sobre a forma de comunicar para os nossos clientes. A gente vê que ao longo do tempo, né, os smartphones então transformaram a gente em meros espectadores, né, como protagonistas da história. A imagem do meio mostra aquela, acho que não é bem uma aterrissagem, né, porque foi num rio, mas enfim, o avião da Airways, né, que teve que pousar no rio Hudson, em Nova York, virou filme com o Tom Hanks. Aqui no ano passado, o assassinato nos Estados Unidos de George Floyd, com pessoas filmando em tempo real. Praticamente isso, a notícia acontece em tempo real. E aí, essas imagens que a gente vê aqui não foram tiradas por pessoas, por meios de comunicação. Não é o The New York Times, o Washington Post, que trouxe essas imagens a público. Foram pessoas comuns com seus smartphones. Ou seja, os grandes acontecimentos dos últimos anos, eles surgem na vida e no cotidiano de cada um de nós. As celebridades, elas começaram a explodir nas redes sociais, e o ano passado, em que a gente teve que usar muito mais, né, em função de precisar ficar um período em casa, de ter que achar uma forma nova de se comunicar, a gente viu uma explosão, né, no número de lives, né, era lives para todo lado, em todo tempo, em todas as horas, eram 24 horas por dia acontecendo isso, o que também saturou de alguma maneira, mas em que a gente aprendeu também a filtrar o que era importante e o que não era. Isso que a gente está fazendo agora, nesse momento, até pouco tempo atrás, necessitava de uma parafernália de equipamentos para a gente conseguir estar transmitindo ao vivo. Hoje, com um aparelho celular, a gente faz uma transmissão, simplesmente tendo uma conexão de internet de qualquer lugar do mundo. Ou seja, outro entendimento que a gente precisa ter da forma que a gente está se comunicando. Então, se isso que eu seguro na mão, uma caneta esferográfica, mudou toda uma geração, precisava escrever com caneta tinteiro e precisar a tinta esperar secar para poder fazer uma linha nova, para não borrar e tal, ela revolucionou uma geração inteira. As pessoas podiam escrever de uma maneira muito mais rápida, se comunicar de uma maneira muito mais eficiente. Há pouco tempo atrás, a gente teve o fax, né? Que era uma forma sensacional da gente poder encaminhar e enviar documentos, e aí vamos chegando no e-mail, e hoje os aplicativos de mensagem. E por falar em aplicativos, né, a gente precisa entender que hoje no nosso celular a gente carrega a televisão, a gente carrega cinema. Então, quando eu falo em televisão e cinema, nós temos aí o YouTube, nós temos aí Netflix, nós temos Amazon Prime e uma infinidade de outros streamings em que a gente pode escolher o que assistir a qualquer hora do dia. A gente tem dentro do nosso celular todos os documentos que a gente precisa para viver. A gente tem no nosso celular o banco. A gente faz transações a qualquer hora do dia. A gente paga e recebe pelo celular. Então, a gente pode esquecer os documentos em casa, a gente não precisa mais ter cartão de crédito. Tudo está no nosso smartphone. Até pouco tempo atrás, a gente precisava pegar um táxi, a gente precisava ir até o ponto, ou telefonar para o ponto. Hoje, com um aplicativo, eu chamo, né, que não é táxi o nome, né, mas... e eu não preciso nem dizer para onde eu vou, porque eu já defini na hora que eu chamei o serviço, que eu vou indicar o destino para qual eu vou. A gente pede comida em casa, sem precisar conversar com ninguém. Essa avalanche, então, de aplicativos, né, e de meios de comunicar, é que transformaram a nossa vida, transformaram o nosso jeito de conviver com as pessoas, transformaram o jeito com que a gente se relaciona com o nosso trabalho e transformaram o jeito com que a gente vende e se relaciona com o nosso cliente. Eu sou do tempo em que o domingo, quando chegava 0 hora lá em casa, 0 hora era dessa grossura,
porque ela tinha 120, 130 páginas de classificados. As pessoas anunciavam para vender e comprar um carro, vender e comprar um imóvel, alugar, doar um cachorro, fazer qualquer tipo de negócio, procurar emprego ou oferecer emprego. Hoje isso está tudo na palma da mão. E essa realidade diferente que a gente vive, ela precisa ser compreendida para que a gente consiga encontrar um caminho de comunicação com o nosso cliente. O que eu quero dizer com encontrar um caminho de comunicação com o nosso cliente? Vamos transportar a vida real para dentro da rede social. O cliente entra na loja, o cliente entra no estabelecimento, no prestador de serviço, tá? E a gente vai e atende ele. A gente conversa com ele. Ele faz perguntas, a gente oferece respostas e soluções. Ele tem alguma demanda, a gente mostra o tipo do produto que a gente tem. Na rede social, funciona igual. Logo adiante, a gente vai ter uma pequena checklist de coisas que são importantes entender no trato das redes sociais, mas não existe não responder, não existe não atender, e não existe não deixar para depois. Funciona do mesmo jeito. Eu não posso deixar a pessoa falando e eu simplesmente virar as costas e fazer outra coisa. É um atendimento que eu estou tentando facilitar tanto para ele como para mim. E aí a gente entra na questão de conteúdo. Eu disse lá no começo que a manchete era: a rede social é uma praça e não é uma feira. Isso significa que a gente precisa apresentar conteúdos que não sejam única e exclusivamente comerciais. E a gente precisa entender que também não adianta oferecer conteúdo em tempo integral sem chegar ao momento de levar o consumidor à necessidade da compra. Então, existe um equilíbrio, existe uma ligação que precisa haver para a gente não ter perfis ou para a gente não ter as nossas páginas, né, transformadas em um shopping center, onde só tem coisa bonita, mas parece só uma vitrine e eu não vendo nada para ninguém, né? Ou falar como se fosse um professor PhD que traz uma infinidade de conteúdos que ninguém consegue entender e vai ficar falando sozinho. E esse equilíbrio ele é muito importante porque a vida da gente ela tem, como a gente já viu até agora, uma infinidade de coisas que nos chamam a atenção. Desde a hora que a gente sai de casa até a hora que a gente volta, o dia ele é recheado por informação, por necessidade de atenção, e o tempo em que a gente consegue manter a atenção em um conteúdo, ele vem diminuindo, porque a gente é bombardeado o dia inteiro. Então, o que eu preciso ter consciência na hora que eu monto a minha rede social? Principalmente que o meu conteúdo ele tem que mostrar porque eu sou diferente. Eu preciso estar conectado com o meu público. Já vai falar do público específico para cada meio. E aí é uma construção de relacionamento. E isso gera confiança. Para gerar confiança, a gente não tem um decreto que diz: a partir de hoje você vai confiar em mim. Ela acontece ao natural. Ela acontece ao natural como na vida normal acontece. Então, o virtual, ele não é algo que não existe. Ele simplesmente está em outro meio. Estando em outro meio, a gente também precisa entender que a internet hoje era um campo minado. As pessoas, cada vez mais, talvez por excesso de informação, por uma infinidade de opiniões, também se transformaram cada vez mais em a intransigência fazendo parte do nosso dia. Então, eu sou dono da verdade e a verdade é única e exclusivamente aquilo que eu acredito. Ninguém mais é dono da verdade, né? A própria verdade provavelmente já não é mais dona de si própria. Cada um tem os seus motivos, cada um tem as suas experiências, cada um tem as suas formas e maneiras de entender
seja lá por conhecimento, seja lá por o ambiente em que vive, seja lá pela sua cultura e pela sua formação. Mas é nesse campo minado em que a gente está colocando o nosso pé para oferecer o nosso produto e o nosso serviço para as pessoas que estão aí fora. E aí surge, né, esse cara aqui, ó. Eu vou falar um pouquinho sobre o hater, que numa tradução livre seria uma espécie de odiador, né? Porque a gente precisa compreender um pouquinho e entender e saber lidar com isso, tá? A gente, ontem à noite eu fiz uma avaliação rápida de alguns perfis e algumas redes sociais, e as pessoas têm opinião para tudo, né, gente? Então, eu gosto ou não gosto de alguma coisa, eu quero me manifestar. As pessoas têm a necessidade de se manifestar. E sendo opinião, não tem problema nenhum, porque eu posso gostar de azul, eu posso gostar de vermelho, eu posso gostar de verde, eu posso não gostar de cor nenhuma. E tudo bem, né? O hater é o cara que ele não dá opinião. O hater é o cara que ataca e muitas vezes gratuitamente. Depois a gente vai falar do ataque que não é tão gratuito assim. Ele ofende, ele te ataca, ele te deprecia, ele te calunia, ele traz muitas vezes nos famosos textões, né? Ele tenta destruir alguma coisa. E eu costumo dizer que o hater é um carente, né? Ele tem carência de atenção, ele precisa da atenção. E aí, nesse caso, quando o nosso negócio, quando o nosso produto, quando o nosso serviço, ele é atacado de maneira gratuita, eu costumo dizer que a gente tem 3 estratégias que a gente pode seguir. A primeira é a indiferença. Eu gosto dessa estratégia, tá? Porque se eu entendo o hater como uma pessoa carente de atenção, tem uma frase que é bem engraçada, né? Que geralmente a maioria dos ataques que uma marca, que um produto, que um serviço, ou que uma pessoa recebe, ela vem de um cara que está sentado no vaso, que é um momento que ele tem de paciência, de calma e de tempo para fazer uma análise mais profunda da sua rede social. Mas a gente não tem como adivinhar, porque muitas vezes o hater ele se esconde através de um perfil fake. Então a indiferença é o melhor, na minha opinião, a melhor estratégia, porque a gente não dá corda. Um termo bem simples, né? A gente não retruca, a gente não entra numa discussão, ele falou, ele não foi ouvido, ponto final. Ele precisa de atenção, ele se alimenta da atenção. A segunda estratégia é o contra-ataque. A gente precisa entender que em um contra-ataque a gente vai ganhar um companheiro por muito tempo. E fica importante entender, e é importante saber, e é importante que a gente tenha consciência de que a gente vai precisar de muita energia para acompanhar o ritmo desse cara, porque a gente tem outras coisas para fazer. Ele vai grudar em ti. Ele vai continuar te atacando. E aí a gente pode dizer assim, mas então eu vou lá e processo ele. Tudo bem. Tem que valer o quanto isso é importante, o que se pode ganhar, porque nessa balança sempre tem alguém que ganha mais e alguém que perde mais. De que lado da balança a gente está nessa hora? E tem uma terceira via, que é a tentativa de diálogo. E a tentativa de diálogo, muitas vezes, ela surge por causa disso. Nem sempre a nossa marca ou o nosso produto vai receber um ataque gratuito. Muitas vezes a nossa comunicação ela não foi tão clara assim. Ela pode estar clara para a gente, ela pode estar compreensível para a gente. Nesse caso específico, a gente vê que é um engodo, né? A gente vê que há uma tentativa clara de enganar o cliente. Porque não é leve mais por menos, porque a conta fecha em 3 vezes esse valor. E muitas vezes, por não ter uma comunicação clara, muitas vezes, por não entender muito bem como funciona a rede social, a gente acaba perdendo um pouco de reputação e credibilidade nas redes sociais por não ter atingido a maneira de comunicar correta ou praticando um pouco da questão de que eu estou do outro lado e de que maneira eu vou entender a forma em que eu estou me comunicando.
E aí entra o diálogo. Se muitas vezes a gente errou e erra, se muitas vezes a gente pode não ter sido leviano ao ponto de, na hora de comunicar alguma coisa, ter criado uma promoção que não era uma promoção de verdade, a tal da metade do dobro do preço que a gente vive agora na semana da Black Friday, né? E a gente ouve tanto. É importante ir para o diálogo, chamar a pessoa para conversar, mesmo que seja num ambiente privado, dentro da própria rede social, mas para entender, porque aí você desconstrói aquela crítica, você entende o porquê que aquela opinião chegou até a tua rede social e você provavelmente vai conquistar um aliado daqui para frente. Por quê? Porque é assim que funcionam as relações ali fora, no dia a dia, na vida normal. Então é importante avaliar o tipo e a maneira como a gente está se comunicando. E talvez seja importante também a gente entender um pouquinho das diferenças de cada uma das redes sociais. A gente sabe que, geralmente, e as duas mais utilizadas para negócios têm sido o Facebook e também o Instagram. Então, procurem entender um pouco melhor como funciona cada uma delas. Talvez no Facebook eu consiga fazer um posicionamento melhor da minha marca, do meu produto e do meu serviço. Já lá no Instagram eu vou ser mais criativo, eu vou apelar para vídeos, eu vou ensinar a fazer coisas, eu vou ser muito mais visual do que eu seja no Facebook. Mas tragam a criatividade. Mesmo que seja só uma venda naquele momento, a criatividade ela atiça a vontade de comprar. A gente entra na questão do impulso em muitos momentos. Qual é a diferença primordial da rede social para o nosso negócio físico? A rede social está aí 24 horas por dia, né? Não importa a hora que você acessar, eu vou ter como encontrar a tua promoção, você vai ter como encontrar aquilo que eu publiquei em qualquer hora do dia, em qualquer momento, e a hora que a gente tem vontade de comprar, muitas vezes a gente entende, né, que seja lá depois das 10 da noite. Então a criatividade ajuda muito isso. De que forma? Conhecendo o público de cada um. Para isso a gente precisa do quê? Um conteúdo de qualidade. A gente precisa apostar nisso e a gente precisa investir nisso. Quando eu falo investir nisso, investir tempo, investir talvez em algum profissional que entenda de cada uma das áreas. A gente vê uma imagem que fala muito mais do que simplesmente um produto em cima de uma bancada com uma fotografia que muitas vezes ela não traduz e ela inclusive faz com que o produto perca um pouco do estímulo que ele poderia oferecer ao consumidor. Os smartphones, vocês viram, né? A gente falou um pouquinho, tem câmeras excelentes hoje em dia. A gente precisa, muitas vezes, ou ganhar um tempo, mas investir um tempo, buscando em outras redes sociais exemplos de imagem. Ou simplesmente contratar um profissional que faça isso. Tem hoje muitas empresas que são especializadas em controlar redes sociais de empresas. Não tenho eu aqui a pretensão de dizer façam tudo sozinho e essa é uma tarefa que vocês precisam fazer em tempo integral. Mas vocês precisam dominar, de alguma maneira, o objetivo que cada um tem com o seu estabelecimento, com a sua empresa. Porque senão a gente vai ficar conversando e não vai conseguir se entender muitas vezes, porque eu não tenho a dimensão de como funciona uma rede social. Eu acredito que se eu colocar lá uma publicação por mês é o suficiente. A constância hoje ela é uma maneira de eu estar integrado com o meu, eu vou chamar de amigo, né? Talvez mais do que clientes, a gente constrói relações e essas relações se transformam num tipo de amizade que ela pode ser inclusive virtual, mas que essas pessoas contribuem muito para o crescimento no dia a dia da empresa física, mas principalmente no dia a dia das nossas relações sociais. E aí a disciplina. Quando eu falo disciplina, eu quero dizer que a gente precisa ter constância, a gente precisa ter um calendário, a gente precisa estar organizado. E a gente precisa entender a rede social como uma ferramenta de venda. Se a gente quer que ela seja simplesmente uma vitrine dos nossos produtos,
Talvez o alcance seja menor, mas se o objetivo for esse, perfeito. Inclusive, dentro do Facebook e dentro do próprio Instagram, tem algumas áreas que elas são exclusivas para a gente só apresentar produto. Se esse for o objetivo, perfeito, está aí atingido a nossa meta. A disciplina, ela vai levar a gente a entender que se eu trabalho com moda, eu preciso estar atento à moda. Se eu trabalho com serviço, eu preciso estar atento às novas soluções que o meu tipo de serviço oferece para o meu cliente. E a rede social ou a internet, talvez hoje seja um dos primeiros lugares em que as pessoas pesquisam a busca de soluções, principalmente para aquilo que a gente não está acostumado no dia a dia. Então, parar um pequeno tempo para se organizar, para planejar, e aí vem a palavra planejamento, né? Para a gente fazer aquele calendáriozinho que aparecia na imagem anterior. A gente no dia a dia a gente planeja, né? Essa semana eu vou fazer isso, lá em dezembro, quando chegar o Natal, eu vou receber familiares lá em casa, em janeiro eu vou viajar para tal lugar. A vida da gente precisa ser planejada para a gente ter um certo nível de organização. As nossas publicações em redes sociais e o nosso uso das redes sociais como negócio precisam ter o mesmo tipo de planejamento. O mesmo planejamento da loja física no seu dia a dia, em troca de estação, em promoções em certos períodos, em comprar mais ou comprar menos, ela precisa ter esse mesmo nível de planejamento, esse mesmo nível de organização e atenção no momento em que a gente vai alcançar a rede social. A gente não está dizendo que isso precisa ser complexo, tá? Ele pode ser simples. Aliás, ele precisa ser simples. A rede social, o Facebook, aí eu vou chamar pelo nome, tá? O Facebook e o Instagram, eles não são revistas científicas. Eles não são lugares para a gente oferecer tratados sobre moda, sobre serviços, sobre grandes soluções. Sejam simples. As pessoas, nós também temos pouco tempo. Nós temos um entendimento que não chega ao nível de quem é um profissional de infinidade de áreas, né? Para a gente entender palavras que são técnicas. Então, a simplicidade vende. A simplicidade vende porque ela resolve situações e resolve problemas. Quem está aí na rede social acompanhando você, ele está te acompanhando por alguma razão. E essa razão precisa ser entendida. E a gente precisa conhecer o público. Para quem a gente vende? Com quem a gente está conversando? Porque senão a gente vai estar vendendo um produto A para um público C, que não quer o A, ele quer outra coisa. E isso significa que a gente vai perder muito tempo, a gente vai despender energia que muitas vezes a gente gostaria de estar colocando em outro lugar, e a gente vai precisar gastar muito dinheiro para isso. Então, se o meu público está lá e lê jornal, o anúncio do jornal é muito melhor do que uma rede social. Se o meu público ouve rádio, então o anúncio no rádio ele vende muito mais do que o anúncio em rede social. Se o meu público tem rede social, eu tenho que encontrar ele lá e eu tenho que definir quem ele é. Se eu vendo, sei lá, a gente tem uma capilaridade econômica muito grande, né? Mas eu vou falar da minha área. Se eu quero escrever um livro de história, eu tenho que ir para um lugar onde a história foi feita. Eu tenho que encontrar pessoas que participaram da história e pessoas que conhecem a história. Eu não posso ir na contramão e para um outro caminho. Então, isso define um pouquinho o tempo que a gente vai perder, a assertividade na hora que a gente vai publicar alguma coisa e, principalmente, ela vai definir que tipo de conteúdo eu vou publicar para esse público. Eu sou uma loja de produtos infantis, eu tenho que focar em quem? Em quem pode comprar o produto infantil, e não é na criança. Então não adianta eu ficar no dia inteiro, talvez nem exista mais, não, no patati patatá, porque quem vai definir a compra na rede social é o pai e a mãe. Inclusive tem regras, né, para vender para crianças, talvez esse exemplo não seja nem o melhor nesse momento. Mas se eu sou uma loja de produtos femininos, não adianta eu ir para um lugar, numa rede, em que exclusivamente tenha homens. Aí alguém vai dizer, sim, mas o homem pode comprar aquele produto para oferecer para sua esposa. Sim, mas geralmente é a mulher que vai lá e vai comprar para ela.
Então, a gente não pode trabalhar com a exceção. O público de rede social, ele não é a exceção. A gente tem que ter assertividade para isso. Se eu sou uma agência de viagens, por exemplo, eu não posso ficar baseando numa viagem que seja quase impossível para fazer em uma época do ano, porque ela daqui a pouco seja para um público escolar e naquele período do ano as aulas estão em andamento. Ou se é para um outro tipo de público que trabalha, talvez naquele momento não seja o mais adequado. Então, encontrar o conteúdo, encontrar o destino e encontrar o seu público é o trabalho que a agência faz para que ela consiga ter uma assertividade maior e invista muito menos no momento em que ela vai fazer isso. Isso sim gera relacionamento, porque a partir do momento que eu encontro o meu público, o que eu sei qual é o meu público e eu destino o meu conteúdo para o público certo, esse público vai retornar, ele vai vir, ele entendeu com quem eu estou falando e ele sabe que é para ele. E isso faz com que, além do seu público hoje que frequenta o seu estabelecimento, a sua empresa física, ele também passe a encontrar outras pessoas de uma maneira que até então não tinha esse contato, mas pelas redes sociais. E aí você faz essa junção, cria essa corrente e se torna de uma maneira muito mais simples para que a gente consiga alcançar público, atingir objetivos, trabalhar de uma maneira muito mais fácil na geração do conteúdo, começa a entender e começa a ter ideias para gerar conteúdos novos, né? Seja lá um post de uma foto, seja um pequeno vídeo, seja um outro vídeo em que a gente vai ensinar a fazer alguma coisa. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo o lançamento de algum tipo de produto ou serviço através de uma live, a gente vai criar vídeos mais um pouco mais elaborados e a gente vai numa evolução, né? A gente sabe que isso é quase como se fosse uma grande caminhada, uma escalada, e que a gente precisa dar um passo de cada vez, mas entender onde a gente está pisando. Se não pisar em terreno firme, vai voltar, como aquele joguinho de tabuleiro, né? Ah, você que errou aqui, volte para a casa inicial. E isso acontece sempre de maneira natural, inicialmente. E aí a gente entra para os tipos de mídia, né? A mídia orgânica, que é toda publicação que a empresa faz, que tem um alcance não pago, ela vai ter um alcance natural, ela é pouco invasiva, né? Porque ela está ali na sua rede, as pessoas que costumam seguir a sua rede vão acabar encontrando essa publicação, se for uma publicação muitas vezes bastante interessante, vão acabar ganhando um engajamento e um compartilhamento. E aí dentro dessa questão do engajamento, né, a gente não precisa mais chorar e correr atrás de curtidas. O lance agora é o engajamento, tá, gente? Muitas vezes, o que é o engajamento? É a pessoa que se conecta com você, não aquela simplesmente que curte. Muitas vezes, num post orgânico que tem poucas curtidas, não significa que ele não tenha gerado engajamento. Porque nem todo mundo hoje... Até pouco tempo atrás, as pessoas ficavam curtindo tudo, tinha lá uma publicação que tinha muita curtida. Mas não gerava nenhum tipo de venda. Então, o interessante é a gente focar no engajamento. Né? E para gerar engajamento, a gente precisa encontrar o público certo. Encontrando o público certo, a gente vai fazer com que o relacionamento aconteça, com que a troca entre a empresa, entre o produto, a marca e o serviço aconteça exatamente com quem me interessa. Ela não tem custos, né? A não ser a organização aí da própria rede, né? Ela não tem a necessidade de que se tenha algum tipo de impulsionamento. E o impulsionamento, ele entra aqui na mídia paga, né? E aí sim, eu acredito que tenha que ter um pouquinho mais de atenção e conhecimento nessa área para não desperdiçar dinheiro. Se a gente sabe como vai anunciar, para quem vai anunciar, qual vai ser o nosso público e principalmente qual é o objetivo daquele anúncio. Não se anuncia simplesmente por anunciar, a não ser que tu queira ter um alcance de marca divulgando um produto novo para que as pessoas conheçam esse lançamento. Agora, no momento em que a gente começa a pensar em vender algum produto, em vender algum serviço,
A gente precisa alcançar aquele público que não está no nosso dia a dia. A gente precisa alcançar um público que possa vir a ter interesse naquilo que a gente está ofertando, principalmente pelas características do produto ou serviço, principalmente pela característica do seu negócio e pela característica do público. Acabou o tempo em que se fazia tudo para todos. Não existe mais tudo para todos, porque a chance de a gente conseguir nada para ninguém é sempre muito maior nessa condição. E sem contar que o investimento ele vai ser sempre proporcional ao nível de assertividade que a gente tem. Então, se eu precisar fazer um impulsionamento, fazer um anúncio e não entender muito bem como funciona, é quase certo que o tamanho do investimento ele nunca vai ser proporcional ao retorno que se vai ter, porque ele sempre vai precisar ser maior, porque a gente não está indo para o lugar certo. Então, talvez, tendo um pouquinho mais de conhecimento, muitas vezes um conhecimento profissional, isso vai gerar um ganho muito maior, ou pelo menos, né, uma relação muito mais equilibrada entre o investimento e também o retorno. E aí a gente entra no nosso queridinho WhatsApp. Tá? Você sabe que tem outros mensageiros, né, virtuais, mas certamente o WhatsApp, pelo menos para nós aqui no Brasil, ele é o principal. Tanto que quando o WhatsApp cai, né, a gente vê o tumulto que dá. Pessoal, o WhatsApp ele é uma ferramenta poderosíssima de venda. E por ser uma ferramenta poderosíssima de venda, a gente precisa saber usar. A gente precisa ter consciência de como usar. Porque o WhatsApp de cada pessoa, ele é um elemento particular. E a gente não encontra alguém na rua e não dá nem bom dia e sai querendo vender a qualquer custo. E quando isso acontece conosco, a gente não gosta. Então, por que os nossos clientes iriam gostar de ser interpelados a qualquer hora do dia, a qualquer momento, por alguém que sequer saiba ainda quem é, oferecendo e vendendo coisas? É fundamental que a gente entenda isso para evitar, primeiro, que o WhatsApp bloqueie o nosso número de maneira definitiva. O WhatsApp ele tem um controle, principalmente para envios em massa, que aconteceu muito, essa polêmica agora há pouco tempo atrás, principalmente devido às eleições, e ele passou a ter um controle muito grande. Eu conheço algumas pessoas que perderam alguns números de WhatsApp por começar a enviar promoções e enviar mensagens para pessoas que não tinham solicitado, para pessoas que não tinham relacionamento e para quem sequer aí algum dia tinha tido uma conversa por WhatsApp com essa pessoa, simplesmente porque encontraram uma lista ou compraram uma lista, ou, enfim, tiveram acesso a uma lista de números e passaram a enviar. Quando a gente recebe uma mensagem de alguém com quem a gente nunca conversou pela primeira vez, o WhatsApp coloca lá denunciar, bloquear, tal. Então muitas pessoas acabam indo lá denunciando e bloqueando aquele número. E o próprio WhatsApp, por um algoritmo próprio, ele identifica que algum número está enviando muitas mensagens simultâneas, iguais, por uma quantidade de pessoas que sequer são contatos. Ele bloqueia o número, tá, pessoal? Vocês vão poder continuar fazendo ligação de telefone convencional com ele. Mas esse número nunca mais vai ser cadastrado como WhatsApp. Você vai perder esse número. Ou seja, você vai perder todos os seus contatos, ou quem já tinha esse número como seu contato de WhatsApp, vai perder tudo que tinha aí em memória daquele WhatsApp e não vai mais poder cadastrar e não vai mais poder usar ele como WhatsApp. Então, o WhatsApp ele é uma ferramenta poderosa, como eu já falei, ele exige boas práticas, que são simples. Elas podem ser, exigir o tal do passo do trabalho de formiguinha, tá? Mas ele é a construção de um relacionamento. O que eu quero dizer com isso? Vocês têm lá os seus clientes no estabelecimento físico, comecem a fazer um cadastro deles. Peçam se eles querem receber mensagens via WhatsApp de promoções, de sugestões,
E aí vale criar conteúdo também para o WhatsApp, até para que ele se torne interessante, e para que ele não seja também uma feira, né? Que a gente venda o tempo inteiro. Porque ele vai servir também como uma maneira do cliente, no lugar onde ele estiver, de entrar em contato com você, de fazer uma compra com você. Grandes estabelecimentos, grandes redes utilizam o WhatsApp dos seus vendedores para fazer negócios. A pandemia ensinou para a gente que a gente tem uma dificuldade, talvez, de se locomover até um estabelecimento, porque vocês que são do comércio e dos serviços passaram períodos terríveis no ano passado, e agora, no começo desse ano, não foi diferente. Tiveram que fechar, não puderam atender, restrições para isso, restrições para aquilo, tal do fica em casa. E quem conseguiu entender como funciona o WhatsApp, quem conseguiu fazer ele de maneira correta, conseguiu conquistar muito cliente novo e manter o relacionamento com os clientes que já tinha. Então, esse caminho é fundamental, esse entendimento é importante. Todo o mecanismo que ele tem como, vamos dizer assim, um poder muito maior de contato, e quanto mais pessoal ele for, mais cuidado precisa ter, para a gente evitar de acabar se queimando, né? De acabar com a nossa reputação, de que nossa credibilidade não aconteça. Algumas maneiras, né, que a gente encontra são os grupos e as listas de transmissão, tá? Eles funcionam quase que da mesma maneira, com uma diferença bem sensível. Eu posso incluir quem eu quiser num grupo de WhatsApp, desde que eu tenha o número dessa pessoa, e eu pego, vou lá e começo a encaminhar mensagem para aquele grupo, oferecendo coisas. É uma maneira simples de encontrar bastante gente, desde que eu tenha o número, né? Posso até não saber nem de quem é, né? Mas é um jeito bastante fácil também de encontrar dificuldades, porque a partir do momento, e eu percebo em alguns em que eu fui inserido, a partir do momento que a mensagem é enviada, uma grande quantidade de pessoas começa a sair do grupo. Porque elas não pediram para estar. A gente não gosta de ficar num lugar em que a gente não quer estar, muito mais quando a gente foi colocado lá por imposição. E as pessoas começam a sair. Então, em primeira análise, a gente se queimou com aquele pessoal que não pediu para estar no grupo, que recebeu a mensagem e que saiu. Em segundo lugar, fica um exemplo para os que ficaram no grupo e disseram, isso aqui não é legal. E a gente acabou de queimar uma maneira muito legal de poder divulgar para essas pessoas. Então, se a gente vai criar um grupo, vamos criar um grupo com um propósito. A gente precisa entender que as pessoas que nós vamos colocar nesse grupo, pediram para estar nesse grupo. Por que elas vão estar no grupo? Porque a gente vai oferecer algum tipo de vantagem, talvez um desconto exclusivo para quem participa do grupo do meu negócio. Ótimo, mas então ele tem que ser exclusivo para aquele grupo. Ele não pode estar em todos os lugares para qualquer pessoa. Ele tem que ser exclusivo para aquele grupo. A autorização, como eu já falei, até porque o WhatsApp hoje tem lá dentro das suas privacidades uma maneira da gente bloquear ser incluído em grupo que não autoriza. Então já tem mecanismos que limitam isso. E é bom silenciar o grupo, tá? Eu quase esqueci de dizer isso. É importante silenciar o grupo. Silenciar o grupo é quando só o administrador pode enviar mensagem. Então você está num grupo, você pediu para estar naquele grupo, mas só o administrador pode mandar mensagem. Qualquer resposta que alguém do grupo vá mandar, ela vai única e exclusivamente para o administrador. Evita lá 48 bom dias, 48 boa tarde, 64 tipos de corrente naquele grupo. Ele perde o seu objetivo, ele perde o seu propósito. As pessoas não vão mais prestar atenção no grupo e nas mensagens que a gente enviar. E aí vai um detalhe bem importante, né? A quantidade de mensagens que a gente manda não pode ser fora de proporção. A gente tem que ter cuidado na quantidade e na periodicidade disso. O outro item, que é a lista de transmissão, que eu julgo ser um dos mais interessantes para ser usado. Ele tem um caminho para ser construído, em que as pessoas pedem para estar nesse grupo. Vocês já devem ter visto, agora tem se popularizado muito em supermercados, pequenos anúncios,
em que inclua o nosso número na sua lista, grave o nosso número na sua lista de contatos e nos mande um oi. A lista ela tem uma característica. Para a pessoa receber a sua mensagem, ela precisa ter o seu número gravado no aparelho dela. Então, ela tem o seu número gravado e você tem o número dela. Há uma interação, ela está numa lista de transmissão. O que é importante, se alguma pessoa pedir para sair, excluam a pessoa da lista. Sabe? Não mantenham ela cativa nessa lista ou nesse grupo por achar que ela vai mudar de opinião. A transparência é muito importante. A transparência e a gentileza no meio virtual, ele funciona da mesma forma que na vida social presencial da gente. Chegando ao fim, então, né, pessoal? Espero ter contribuído um pouco com vocês. É importante que as redes sociais e o WhatsApp seja usado para facilitar esse contato da sua empresa, da sua marca, do seu produto e do seu serviço com o seu cliente e com possíveis e futuros clientes. Ele deve ser usado com parcimônia, com conhecimento, com cuidado, não só querendo vender em tempo integral, não só oferecendo conteúdo gratuito em tempo integral. Então, esse equilíbrio é bem importante, né? Como eu falei lá no comecinho, a manchete era: a rede social é uma praça e não é uma feira, porque se ela se transforma em uma feira, a gente sai. É todo mundo gritando compre, 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 e ninguém ouvindo. Então, você vai brigar muito mais para ser entendido e para ser percebido e para ser admirado pelo consumidor. Eu preparei aqui uma lista de 6 dicas bem rapidinhas, né, para que a gente consiga fechar um pequeno resumo, né? O cliente quer resposta e ele quer resposta agora. Se você não tem a resposta, combine com ele como você vai conseguir a resposta para ele. Não é o para depois. E o para depois sempre tem um prazo, porque o prazo do consumidor ele é sempre curto. Ele busca outro meio. O relacionamento nas redes precisa ser transparente. Foi uma das últimas coisas que eu falei. A gente precisa ter clareza e transparência. Não prometo que não pode cumprir, porque a gente não gosta que façam isso com a gente, porque que a gente acharia que outros gostariam que isso acontecesse. Detalhe bem importante, tá? Mais do que ouvir, entenda o que o consumidor quer, o que o cliente quer. A gente muitas vezes ouve, lembra lá no comecinho aquela imagem dos 2 rapazes lá com os copinhos e o fiozinho, né? Muitas vezes a gente ouve, mas a gente não faz força para entender. Então, compreenda, isso é empatia, gente. A gente sabe que as redes sociais, elas são meios mais informais em que as coisas aconteçam. Mas mesmo numa rede social, é importante ser profissional. O mesmo profissionalismo, o mesmo tipo de atendimento de ter o estabelecimento físico, ele tem que ser espelhado na rede social. A rede social é um espelho da vida real. E, por fim, interaja. Responda. Se alguém perguntou, responda, dê atenção. Você precisa estar atento às mensagens, seja no WhatsApp, seja no Facebook, seja no Instagram, seja na rede que você escolher. Você dispôs esse e-mail, você dispôs esse canal, você precisa estar ciente de que precisa responder. Eu preciso ficar online e ficar aí full time, né, dando resposta. Não. Mas também não esperem no final de semana, não esperem lá à meia-noite para interagir. Vocês precisam ter uma interação, tirar um tempo, porque, como eu falei, é uma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta de venda, e vocês precisam, e a gente precisa, dar atenção a isso. Pessoal, a minha parte era essa. Eu agradeço a atenção, a paciência de vocês. Espero ter contribuído, pelo menos, com alguma coisa, né? Nessa tarefa árdua, e esse assunto, né? Quando a gente fala em comunicação, ele é muito amplo, e a gente tem assunto e opiniões e experiências que vão do A ao Z. Não é só porque eu falei que vocês têm que acreditar como sendo uma verdade absoluta. Cada meio, cada
cada segmento tem lá as suas estratégias e tem as suas verdades, né? Eu trouxe um pouco dessa experiência que eu tenho como comunicador e também como consumidor. E como vendedor, por menos que a gente às vezes acha que não vende, acaba vendendo. Eu deixo também meus contatos, se alguém quiser encaminhar alguma questão, alguma dúvida, se precisar de algum material específico, eu fico à disposição. A gente está aqui na SIC também para os nossos associados, sempre que tiverem algum tipo de dúvida, para que a gente coloque a nossa estrutura à disposição para responder essas questões que muitas vezes elas incomodam. Muitas vezes a resposta não é fácil, mas que a gente busca simplificar dentro da nossa possibilidade e do nosso conhecimento. Então, obrigado a todos. Fica uma mensagem aí da importância, né, da gente criar valor para aquilo que a gente faz. Bem, obrigado, Cassius, pela brilhante explanação. Queremos, então, em nome da entidade, renovar o nosso agradecimento pela sua disponibilidade de estar conosco no dia de hoje, participar da última edição do ano de 2021 do nosso Papo de Negócios. Então, deixamos a palavra à sua disposição para suas considerações finais, Cassius. Renovando o nosso agradecimento pela brilhante explanação e pela participação. Bem, pessoal, eu agradeço de novo a paciência de vocês. Fico honrado pelo convite, né, com tanta gente boa que tem por aí para falar desse assunto, principalmente ligado à questão do digital, né, de redes sociais e vendas, né, principalmente. Fico lisonjeado porque o grupo de pessoas que foram convidadas para participar desse Papo de Negócios também são pessoas de alto gabarito. Isso me traz uma honra e uma experiência fantástica. Eu acredito na comunicação, eu trabalho com comunicação, eu acredito que cada um faz comunicação o dia inteiro, né? Desde a hora que levanta e sai de casa, independente do horário que isso aconteça, até o final do dia, a gente vive num mundo em uma era de comunicação. Por isso que prestar atenção em cada elemento e nas nossas ações, e muitas vezes espelhar, funciona, né? Eu não quero para os outros o que eu não quero para mim, né? O eu não quero para mim o que eu não quero para os outros, ela vai funcionar de uma maneira muito significativa na hora que a gente pensar em aliar comunicação com vendas. Eu acho que isso é fundamental, entender isso é dar um passo à frente, né? E a gente precisa estar atento e evoluindo, porque as coisas mudam muito rápido, a gente precisa, no dia a dia, focar naquilo que é mais importante para a gente, dar prioridade para aquilo que é importante de verdade. E, pessoal, ter uma vida leve, né? A gente precisa de leveza, a gente precisa estar mais concentrado naquilo que faz bem para a gente e naquilo que faz bem para os nossos clientes, sabe? Não se importar muito com julgamento, não ficar muito carregando burro nas costas, porque achar que a gente vai mudar o mundo só por aquilo que os outros acham que a gente precisa fazer. Então, acredito no negócio, acredito no que façam e obrigado pela audiência e pela atenção de todos vocês.